Olá, meus irmãos, graças a Deus estamos tratando esses dias a respeito da interpretação da Bíblia, e hoje vamos falar um pouco sobre a interpretação dos 10 mandamentos, de Deus, que constam do Antigo Testamento. Os mandamentos você pode encontrar em Êxodo 20. Êxodo 20 é uma seção ótima, porque tem todos ali um contexto muito bom mesmo, né? Então, os mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. Esses mandamentos, eles são bem conhecidos, né, dos crentes, dos cristãos em geral, né? Conhecemos bastante os mandamentos, porque eles são muito fortes na humanidade toda, né? E quando a gente estuda a revelação de Deus, a revelação bíblica, a gente fica compreendendo que eles estão entrando na revelação logo no início para colocar como as coisas deveriam ser. E é isso que eu quero explicar, porque em toda a sociedade existem regras, né? E as principais regras são daquilo que a gente não deve fazer, que não podemos fazer, né? Esses mandamentos, essas regras que as sociedades têm, são as regras que fazem a sociedade trabalhar de forma ordenada. Então, quando você vê, por exemplo, uma placa de área restrita, não ultrapasse, né? Uma regra bem clara, né? Não toque. Às vezes tem produtos químicos, às vezes tem produtos, equipamento elétrico, né? Então está lá a placa com a mãozinha cortada, né? Não toque. Tem placas também, não grite, aqui não é lugar tão alto, né? Velocidade máxima, tantos quilômetros nessa via, né? Essas coisas que a gente encontra são as regras, né? São as leis que fazem a sociedade funcionar bem, funcionar de forma ordeira. E as consequências da desobediência das regras sociais são muito bem conhecidas de todos nós, né? Porque quebrando as regras, por exemplo, do trânsito, né, pode causar acidentes de automóvel, acidente de carro, acidente no percurso, com os transeuntes, e tantas coisas podem acontecer, né? Se quebrarmos regras, por exemplo, da propriedade privada, né, pode trazer dano à propriedade privada, ou pode trazer problema relacional, né, do relacionamento interpessoal. E quando existem esses problemas de relacionamento sociais, né, por motivo de quebra de regra, as coisas às vezes ficam muito ruins, né? E uma série de distúrbios, né, que quebram a paz, vem por causa da desobediência dos mandamentos ou das regras que a sociedade estabelece. Também na família nós encontramos também essas leis, essas regras, né? Esses preceitos do que deve fazer e o que não deve fazer, né? Quando nós éramos crianças, né, os nossos pais nos ensinavam, né, que primeiramente as coisas que nós não deveríamos fazer, e então depois eles nos ensinavam o que é permitido fazer, né? A ordem natural é essa: primeiro vem o não e depois vem o sim. Primeiro a disciplina, depois a liberdade. Primeiro as regras e depois a fluência dos comportamentos, né? Então a gente ensina para as crianças, eu ensinei para as minhas crianças, né? E isso é comum na sociedade, né? A gente fala assim: olha, não mexa no fogão quando estiver ligado, porque você é pequeno e você mexendo na panela, isso vai te machucar. Mas a criança não tem esse entendimento todo. Então, o que a criança fica não é isso pode causar aquilo outro, ser prejudicial para você. O que a criança guarda é não mexa, não toque,
não manuseie, né? Eu estou quase citando aqui Colossenses capítulo 2, né? Que essas regras, né, elas existem para colocar ordem nas coisas. Mas é claro que elas não trabalham contra a sensualidade, né? Como diz Colossenses 2. Ela apenas põe regras sociais, né? Então, se a criança aprender que quando o ferro está ligado, o ferro de passar roupa, e ela colocar a mão, e ela vai ter um problema, né? Seria melhor, mas isso demora às vezes, né? Então, tem criança que gosta de brincar com a tomada, né? E botar o dedo para aqueles dois furinhos, né? Para poder ver o que acontece. Então, nós contamos para os nossos filhos, para nossas crianças, para não pegar coisas que seriam perigosas para ela, como coisas que estão, por exemplo, no fogão, no forno, né? Não colocar a mão em algo que vai espetar, vai queimar, vai trazer dano, e mesmo os remédios, né? A gente fala muito isso, não mexer em medicamentos sem a presença dos pais, né? Então, a razão que os pais dizem não para as crianças é porque eles estão preocupados que as suas crianças não se machuquem. Então, essa é a questão. O pai não traz proibição porque o pai é ruim e ele está querendo o mal, não. Ele quer o bem e ele coloca uma regra forte para que os seus filhos não entrem, enquanto falta discernimento, em caminhos perigosos, né? Então, nós ensinamos tudo isso para os nossos filhos, para os nossos alunos, ensinamos para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, né? Eu não tenho neto ainda, mas nós ensinamos essas coisas, né? Como sociedade nós ensinamos isso, né? Mas quando os pais não têm cuidado sobre coisa alguma, então as crianças são deixadas à sua própria sorte. E aí é muito complicado elas aprenderem sozinhas, porque elas vão se machucar. Então, as crianças que não são educadas, elas perdem a marca, entende? Elas perdem o prumo do que é certo e do que é errado. E quando os pais veem, né, as crianças já estão fazendo tanta coisa, né? Eu fui um dia numa casa que a casa estava toda riscada de lapiseira, né? E talvez quando a criança começou a rabiscar, os pais acharam lindos, né? Mas depois que foi para o sofá, foi para a mesa, foi para a parede, né? Riscou o quadro e arranhou um monte de coisa, talvez não tivesse sido tão boa ideia, né? Deixar livre algo que uma regra poderia fazer com que a criança tivesse melhores condições, né, de lidar com isso. E eu trabalho com educação, né? Eu sou pastor, sou missionário, mas também sou um psicopedagogo, né? Eu trabalho com problemas educacionais, né? Ajudo a vencer dificuldades no aprendizado, né? E às vezes parece que a gente precisa ajudar os pais também a fazer isso em casa, né? É interessante que a curiosidade é uma coisa boa, a curiosidade é bom, né? Se existe uma instrução prévia. Nós não podemos deixar que um equipamento perigoso, por exemplo, uma máquina de lavar, né? A criança suba na máquina de lavar para brincar, porque ela pode de repente esbarrar no botão, né? Que é tão fácil pressionar o botão, e ela pode estar ali dentro, por exemplo. Ela pode cair, se machucar. Então, eu estou dando alguns exemplos para que a gente possa entender a seriedade das regras e por que elas existem. E por que as regras primeiro começam com não, para depois vir com sim, né? Quando Deus iniciou a sua revelação, a revelação da sua palavra, Deus primeiro disse para nós o que nós não deveríamos fazer. Por exemplo, quando Deus fala em Êxodo 20, verso 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para vocês mesmos
imagens esculpidas ou semelhança do que há no céu, na terra, ou embaixo da terra, ou nas águas, né, embaixo da terra. Não façam isso, né? Deus fala assim: eu sou Deus zeloso, ou seja, eu tenho zelo e eu não quero que você seja colocado em perigo, né? A palavra de Deus fala assim: você não vai servir essas imagens, não se coloque sob servidão da idolatria, porque isso vai amarrar você, isso vai te prender. Nós diríamos mais tarde, mas quando a revelação começa, ela está enfatizando o não. E os pais com as suas crianças, né, elas dizem também, né, para as crianças não fazerem coisas erradas, porque os pais querem que as crianças façam coisas certas. Então a gente pode dizer assim que atrás do não tem o sim, né? O não, ele é forte na frente, mas não é só uma regra proibitiva. Quando se proíbe uma coisa, é que se pretende que se faça o oposto. Se proíbe o errado, aguardando que haja uma escolha pelo certo. Então, quando um pai fala, por exemplo, para a criança, né, não toque no ferro de passar roupa, porque ele pode estar quente. Na verdade, o que o pai está ensinando, né, dizendo: minha criança, preserve a sua saúde, preserve a tua integridade, mantenha-se segura e longe desse perigo. Observa que por trás do não existe um sim, né? E isso é importante para nós. De forma muito similar, quando Deus diz para nós não fazermos alguma coisa errada, isto é porque Deus espera que a gente faça a coisa certa. Então, ele fala não para o errado, espero que a gente faça o certo. Então, todo mandamento conta para nós que aquelas coisas erradas que nós não devemos fazer, tem uma esperança, uma expectativa de que a gente faça a coisa certa, né? Então, por isso que a gente vê aqui, eu estou trabalhando para entendermos também como interpretar os mandamentos na Bíblia, né? Porque a interpretação positiva dos mandamentos, ela é muito importante para nós, né? Então, não faça coisa errada, está apontando também para faça a coisa certa, né? Então, quando Deus tem algo como uma ordem, não farás, não terás outros deuses diante de mim, começar com o primeiro mandamento, né? Então, o que Deus quer que a gente escolha tenha o Deus Criador como seu único Deus. Então, a proibição está apontando para algo certo, justo e bom, né? O segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura ou semelhança, né, do que há no céu e na terra, né? Então, o que Deus está querendo falar? Busque para você mesmo a verdadeira adoração. Então, o sim é para a adoração verdadeira e o não é para a adoração falsa. O terceiro mandamento não tome o nome de Deus, do Senhor teu Deus, em vão, né? Então, esse é o não faça isso. Por quê? Deus quer o sim, né? Tenha cuidado com o nome que você invoca, porque esse nome é o nome que vai trazer o bem para você. Então, tenha cuidado com a invocação do nome de Deus, para que te sirva quando você precisar invocar. O quarto mandamento, né? Lembre-te do dia de sábado para conservá-lo de forma santa, de forma sagrada, né? Então, o não é para o dia especial de adoração ser colocado como o nome de Deus como uma coisa vã, né? Uma coisa fútil. Fala, não, tenha cuidado de ter um dia, tenha um dia especial
de adoração para Deus. Observa que por trás da palavra não, existe sempre uma palavra sim. O quinto mandamento fala assim: honra seu pai e sua mãe. Quase que a gente pode ver um não aí, né, subentendido, né, de não despreze seu pai e a sua mãe. Porque o que Deus quer é: tenha cuidado, valorize a sua família, valorize os seus progenitores, né? O sexto mandamento é: não matarás. A forma mais forte disso, se pegar bem literal mesmo, é: não assassinarás, não cometerás assassinato, para ficar bem correta a tradução, né? Mas o sim seria: sim, valorize a vida, não somente a sua, mas a vida do outro também, porque Deus deu a vida. A vida humana tem semelhança com a vida divina. O sétimo mandamento, né? Não cometerás adultério, ou seja, valorize o seu casamento. O oitavo mandamento é: não roubarás. O sim seria para quê? Valorize a honestidade, o sim para a honestidade. O nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Então, tenha cuidado para conservar a palavra da verdade. É um sim pela verdade, né? E o décimo mandamento, né, não cobiçarás. Tem uma lista de coisas no mandamento para não cobiçar. Seria um sim para viver em sua própria realidade, segundo a realidade que você tem construído, ao invés de você cobiçar o que está no outro. Se você quiser algo mais altaneiro, algo melhor para você, valorize a sua realidade e invista nela para que você possa conseguir coisas melhores, né? O não, a palavra não, esconde sempre o sim, porque o início da lei tem as palavras negativas para evitar o dano, mas a continuidade, o progresso do relacionamento tem o sim, para que se escolha a coisa certa. Então, você pode ter percebido, né, que os mandamentos podem ser divididos em duas tábuas da lei, né? A primeira tábua contém os mandamentos concernentes à nossa vida com Deus, ao relacionamento com Deus. A tábua de mandamentos que está relacionado para Deus. E na segunda tábua, por assim dizer, nós temos aqueles mandamentos que concernem a vida com as pessoas, a vida com a nossa família e com a nossa comunidade. Então, os outros 6 mandamentos, eles se referem às pessoas. Os primeiros 4 se referem a Deus e os outros 6 se referem às pessoas. Então, em Marcos 12, 28 a 31, um homem pergunta para Jesus: qual é o primeiro dos mandamentos? E Jesus respondeu a ele: o primeiro dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sobre todas as coisas. Então, quando a palavra fala assim: amarás o Senhor teu Deus, o que nós estamos vendo aqui é que Jesus está olhando para a primeira tábua, que contém os 4 primeiros mandamentos, né? E Jesus fala assim: e o outro mandamento semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus fala assim, de um lado ele está olhando a tábua de mandamentos, que se refere ao relacionamento com Deus, e o segundo mandamento, a segunda parte do conjunto de mandamentos, que se refere ao relacionamento com o próximo, com a família e com a comunidade. Amar a Deus e amar ao próximo contém todos os mandamentos e todas as profecias, né? Então, você consegue entender o que Jesus fez? Jesus olhou para o primeiro conjunto de mandamentos e ele disse as coisas que se referiam a Deus, falando para amar a Deus sobre todas as coisas. E no segundo conjunto de mandamentos, ele diz as coisas sobre amar as pessoas e
do relacionamento com a comunidade. Então, Jesus pecou, escolheu utilizar a essência, ao invés de utilizar a minúcia da lei. Todos os mandamentos estão sumariados, estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma regra interpretativa. Para interpretar os mandamentos da Bíblia, primeiro, nós lemos o que está escrito. Então, está bem claro de nós as palavras no contexto no qual isto foi escrito. Então, eu vou olhar para os mandamentos na realidade de que os mandamentos são a parte inicial da revelação do primeiro relacionamento para com Deus, né? E, em segundo lugar, segunda regra interpretativa, é que nós verificamos que algumas coisas que estão sendo comandadas, elas têm uma expectativa de Deus que nós nos movemos, ou seja, nos movendo em direção da coisa certa, que a gente deixe o errado e encaminhe para o certo. E a terceira coisa, para finalizar esse momento, né, nós precisamos dar mais importância para a essência do que para a minúcia da lei, porque foi isso que Jesus fez. Ele valorizou mais a essência e nos deu então os dois grandes mandamentos. Eu quero continuar com você falando sobre interpretação, né? Se você puder e se o seu coração estiver disposto, vamos continuar nessa sequência. Obrigado. Eu sou Valdeir Contaifer, eu estou aqui na Ásia, sudeste da Ásia, e falando para você sobre interpretação de mandamentos e interpretação bíblica também.